O andar no Espírito, o andar no poder. Capítulo 6. A fonte de revelação de Paulo. Apóstolo Paulo recebeu de Deus o plano para a fundação da igreja primitiva. Este plano inclui os dons, as funções e as operações do Espírito que já vimos listadas em 1 Coríntios 12. A extensão de revelação de Paulo. Ao estudar as epístolas de Paulo, fico admirado de ver a extensão de detalhes que Deus revelou para o seu Espírito visando a estrutura fundamental completa da igreja. Torna-se óbvio que toda a revelação que Paulo recebeu é tão poderosa e detalhada quanto a que Moisés recebeu no Monte Sinai quando Deus deu a lei a Israel. A revelação dada a Moisés ao permanecer na presença de Deus incluía não somente os 10 mandamentos, mas a complexidade da lei em todas as minúcias de detalhes, além da sua direção. Com exceção de Jesus, Paulo indubitavelmente recebeu mais revelação direta de Deus do que qualquer outro homem desde Moisés. Uma vez que percebi isto, fiquei fascinado com a busca em descobrir a fonte de revelação de Paulo. Encontrei a resposta no livro de 1 Coríntios e agora quero mostrar a você como desvendar esta mesma fonte, para receber tudo de bom que Deus planejou para a sua vida. Veja, Paulo não recebeu revelação simplesmente porque era um apóstolo. Ele recebeu revelação porque decidiu por si mesmo entrar em Deus o máximo que podia para receber tudo o que Deus tinha para ele. Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos, Mt. 22:14. Aqueles que não somente são chamados, mas escolhidos, tomam a mesma decisão de Paulo. A definição de Paulo do cristão carnal. O livro inteiro de 1 Coríntios foi escrito para cristãos que se alimentam somente de leite e não de alimento sólido, da palavra. Paulo classificou este tipo de cristão como carnal. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3:1, 2 Paulo estava dizendo para os coríntios, vejam, existem muitas coisas que eu quero lhes dizer, mas não posso. Vocês são carnais. Vocês ainda não são capazes de suportar o alimento sólido da palavra. Então Paulo continuou a escrever o livro inteiro sobre o que ele rotulava como uma mente carnal, uma mente ainda incapaz de receber, discernir e entender assuntos espirituais. É alarmante a pequena quantidade de pregadores na igreja que verdadeiramente entendem ou se alimentam do leite de 1 Coríntios. Não é espantoso que a igreja ande em tão pouco poder de Deus e que o mundo olhe para a maioria dos crentes sem encontrar respostas para as suas necessidades. Então em 1 Coríntios 3:3, Paulo definiu o que constitui a carnalidade, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Em outras palavras, Paulo estava dizendo, será que não estão andando como meros homens naturais em vez de andarem como aqueles que receberam o poder de Deus em uma nova natureza? Não é necessário ser um cristão muito espiritual para entender que se ciúmes, contendas e divisões existem entre um grupo de pessoas, elas andam como homens carnais. Quem não acusaria alguém que andasse no ciúme e contenda de ser carnal? Certa vez, Deus me disse, não ofenda as pessoas e nem as destrua sob quaisquer circunstâncias. É interessante que para o nosso Pai Celestial, o que as pessoas nos fazem parece ser irrelevante. Ele simplesmente diz, não as ofenda. Quanto mais eu tento conhecer a Deus, mais eu descubro que Ele quer que o seu amor, descrito em 1 Coríntios 13, seja cumprido em mim. Isto inclui não me ressentir do mal e não levar em conta o mal feito para mim. Eu também estou descobrindo que quanto mais eu entro no âmbito de 1 Coríntios 13, mais paz, confiança e segurança em meu Pai eu experimento. Se nós estivermos cheios de ciúme e contenda, a palavra nos rótula como carnais. Mas se nós começarmos a andar no grau máximo de amor e dizer, eu não ofenderei outra pessoa, o mundo nos taxa de excêntricos, é por isso que nós devemos somente querer agradar a Jesus. O mundo não irá nos apoiar no dia do ajuste de contas, nós estaremos sozinhos diante de Jesus, responsáveis pelas nossas próprias ações.
Então Paulo rotulou o ciúme e a contenda como carnalidade. Eu consigo entender isso. Quanto mais gentis formos com as pessoas, mais deixaremos Deus amá-las através de nós, e mais a sua presença se torna verdadeira em nós. Mas veja algo mais que Paulo rotulou como carnal em 1 Coríntios 3:4 e 5. Ele disse que somos carnais se seguirmos a homens. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo no versículo 5, Deus nos deu nosso ministério e por causa deste ministério você acreditou na salvação. Mas ele deu a cada um ministério. Então no versículo 6, Paulo continua dizendo, eu plantei e você recebeu a salvação através do meu ministério, Apolo regou ele veio para lhe instruir, mas o crescimento veio de Deus. Somente Deus pode dar o crescimento. Paulo estava tentando desviar a atenção da igreja de Coríntios do ministério de homens e focalizar o ministério do Espírito Santo dentro deles. O único ministério que podia verdadeiramente transformar suas vidas e levá-las a andar nos princípios bíblicos os quais estavam recebendo de seus mestres. Perceba a terminologia que Paulo usou quando disse, eu plantei. Ele estava falando de seu apostolado, seu próprio dom de Deus. Ele foi o precursor do fundamento original para os coríntios. Então Paulo estava dizendo, eu vim para você nascer de novo. Eu plantei você no reino de Deus. Mais tarde enviei Apolo e ele regou sua vida, lhe ensinando sobre fé e sua herança em Deus. Mas quem somos nós senão homens dos quais você ouviu o Evangelho? Eu não posso lhe curar. Eu só tenho o meu dom de Deus. Eu só posso pregar a salvação e lhe apresentar a cura, mas Deus é o único que lhe salva e lhe cura. Embora eu semeasse e Apolo regasse, é Deus quem deve vir e operar dentro de você para lhe dar o crescimento. Então Paulo continuou no livro todo de Coríntios descrevendo muitos princípios espirituais que nos tirarão da carnalidade se os aplicarmos em nossas vidas. Ele lidou com assuntos importantes tais como irmãos em Cristo processando uns aos outros, problemas matrimoniais, os chamados, as obras, a unção da igreja, o andar no amor de Deus, ressuscitar mortos e questões da Santa Ceia. Embora todos estes assuntos se enquadrem na categoria do leite da palavra, eles ainda têm de ser discernidos espiritualmente. Em essência, Paulo estava dizendo, tudo o que nós pregadores devemos fazer é expor estes princípios básicos que estão designados para lhe tirar da carnalidade. Mas, se você não permitir que o ministério do Espírito Santo em você lhe transforme de acordo com os princípios que você está ouvindo, não podemos fazer nada. E onde nosso ministério se acaba? Você é o edifício de Deus. Então em 1 Coríntios 3, 7 e 11, Paulo diz isto, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E o que você é? Você é uma pedra viva numa vasta estrutura espiritual chamada de edifício de Deus. E como pedra viva, você é chamado para cumprir um ministério único como um colaborador do corpo de Cristo, sempre edificando-no. Fundamento que Paulo lançou como um prudente construtor, a revelação de Jesus Cristo e este crucificado, 1 Cor 2:2. Então onde acaba o meu ministério como um ministro do Evangelho e o ministério do Espírito Santo começa? Bem, eu posso lhe instruir em sua herança em Deus. Eu posso lhe dar uma palavra de sabedoria casualmente ou uma palavra de conhecimento conforme a vontade do Espírito. Posso lhe ensinar sobre fé, amor e unção de Deus. Mas, não posso lhe dar a unção e lhe equipar para o seu chamado individual como uma pedra viva no edifício de Deus.
Você terá que ir a Deus para receber aquilo que nenhum homem pode lhe dar. E o Espírito Santo e seu envolvimento pessoal dentro de você que traz o crescimento. E digo mais, você não pode passar tempo orando no Espírito Santo sem orar o plano de Deus e avançar ficando mais bem equipado para sua contribuição como uma pedra viva em seu edifício. Meu ministério acaba ao lhe dar conhecimento. Eu posso semear em você o reino e regar você com instrução, mas não posso lhe dar o crescimento. Somente Deus pode lhe dar isto. Esta é a razão pela qual Paulo falou aos Coríntios: recebi graça de Deus para ser o construtor. Recebi o ministério de Deus e lancei o fundamento de Jesus Cristo crucificado. Você precisa saber que, conforme você responde ao chamado de Deus e cumpre o seu ministério, não existe outro fundamento além daquele que tenho ensinado. Quando sua vida toma forma e você faz a sua contribuição para o corpo, você se torna um acréscimo, uma outra camada no edifício de Deus. Mas é melhor você estar atento na maneira como você irá construir sobre o fundamento que eu já lhe preguei. Por que cumprir seu ministério de uma maneira que somente produz madeira, feno e palha, 1 com 3 horas e 12? Por que você faria isso quando você pode ir à fonte? Descobrindo a fonte de revelação de Paulo. Paulo não teria chamado aqueles de carnais se não tivesse sido capaz de lhes mostrar um jeito diferente do estado carnal. Não teria feito bem algum a Paulo repreender os crentes por seguir a homens em vez de Deus, a menos que ele lhes mostrasse como entrar pessoalmente na presença de Deus para serem transformados e para receberem o crescimento de Deus. Então, no segundo capítulo de 1 Coríntios, Paulo revelou a sua fonte de revelação e de um andar cristão de poder, fora da carnalidade, ciúme e contenda. Lembre-se, aquele livro é dirigido à mente carnal do cristão imaturo. Paulo quis que o cristão imaturo aprendesse como desvendar a mesma fonte de revelação que ele tinha descoberto. Ele queria encorajar os coríntios a levar o seu cristianismo além do andar dos sentidos carnais para um relacionamento vital com Deus. Paulo estava dizendo: eu posso revelar a você a fonte de onde eu recebi o entendimento destes mistérios divinos. Se você conseguir entender o que eu lhe digo, você não tem que permanecer carnal. Bem, pessoalmente, eu não quero permanecer carnal. Eu quero me manter num lugar de humildade onde eu seja qualificado para ser ensinado por Paulo. Se eu conseguir pular dentro do mesmo rio espiritual que ele frequentava para receber a revelação, eu quero fazer o mesmo, porque os ministros só podem me dar um limite. Eles não podem me dar uma unção. Eles não podem me dar o meu chamado. Eles podem me ensinar sobre a fé, sobre a alegria e a paz, mas eles não podem me dar aqueles tesouros espirituais. E Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, quem deu todos os dons e quem é tudo em todos. Então vou descobrir a mesma fonte a que Paulo foi e aprender como permitir que Deus me transforme de acordo com a palavra que eu fui ensinado. Vou voltar para o segundo capítulo de 1 Coríntios e vou fundo. A fonte de Paulo é revelada. Vamos descobrir a fonte da revelação de Paulo. Assim, poderemos receber de Deus o que nenhum homem pode nos dar. Note o que Paulo disse em 1 Coríntios 2 horas e 7-8, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus preordenou. Desde a eternidade para nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quando Paulo fala sobre um mistério, ele usa o mesmo termo usado pelo lendário detetive, Sherlock Holmes. Quando Holmes descobria um mistério, fazia isso encontrando pistas isoladas, ocultas aos olhos de um observador qualquer. Então ele as punha juntas de tal maneira, chegando a uma conclusão correta. No caso do plano de Deus para a redenção, foi necessário que a cruz estivesse escondida em Deus como um mistério. Não era como se as pistas não existissem, elas estavam dispersas em todo o Antigo Testamento. No entanto, elas não eram óbvias o suficiente para descobrir o mistério de Cristo crucificado. Por quê? Porque se os príncipes deste mundo houvessem conhecido este mistério, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, e era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. É por isso que Paulo disse o que está escrito no versículo 9 sobre os santos do Antigo Testamento:
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então algo incrível acontece entre os versículos 9 e 10, a mudança de alianças. Olha o que 1 Coríntios 2:10 e 11 diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Os versículos 8 e 9 falam de Jesus Cristo crucificado, então no versículo 10, o Espírito Santo é dado à igreja. A mudança de alianças foi feita. É nessa hora que Paulo começa a revelar sua fonte de revelação. Agora que Jesus morreu pelos pecados de cada pessoa, Paulo explica que Deus quer que cada um saiba o que uma vez foi escondido. Estes mistérios estão liberados agora em total revelação para a igreja, estão disponíveis a cada crente que se entrega ao Espírito Santo. É isso que o versículo 12 diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo veio diretamente do céu para resolver o maior mistério de todos os tempos. Sua missão é de pegar a sabedoria de Deus, a mesma que foi escondida em Deus como um mistério antes da fundação do mundo, e revelá-la a nós. Os santos do Antigo Testamento só receberam olhadelas desta sabedoria escondida. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro 1:9-12. Mas, através do ministério do Espírito Santo, Deus revelou propositalmente os mistérios da sua sabedoria a cada um de nós que cremos em Jesus. Hebreus 8:11 diz que debaixo da nova aliança podemos ser ensinados diretamente pelo Espírito Santo a respeito dos assuntos espirituais, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Esse versículo destaca a diferença entre o relacionamento de Deus com Israel como uma nação debaixo da lei e seu relacionamento conosco, que recebemos o Espírito Santo. A lei consistia dos 10 mandamentos, inúmeras ordens e os sacrifícios de sangue. Debaixo da antiga aliança, as pessoas não tinham a natureza recriada do novo nascimento. E já que é impossível para um homem morto espiritualmente conhecer Deus, todos tinham de ser ensinados a conhecer Deus através da lei e dos sacrifícios. Mas agora podemos conhecer Deus do menor ao maior, porque Ele escreveu suas leis em nosso coração e as colocou em nossa mente. Ele nos deu a mesma fonte de revelação que deu a Paulo, o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus com a intenção de revelá-las a nós. A conexão entre as línguas e a revelação. Mas o que Paulo fez de tão diferente de qualquer outra pessoa que tenha sido cheia com o Espírito Santo naqueles dias? Outros apóstolos foram chamados, eles tinham o mesmo Espírito Santo. O que fez com que Paulo fosse mais equipado e tivesse mais acesso à revelação do que qualquer outro homem vivo? Por estudar e meditar em todas as epístolas de Paulo, eu encontrei uma conexão comum entre a revelação entendida e estabelecida em sua vida e algo que ele fez. Paulo fez esta declaração-chave em 1 Coríntios 14:18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Bem, espere um pouco, Paulo. Vamos pegar todos os coríntios e fazer uma pesquisa. Oi, senhor Coríntio. Quanto você tem orado em línguas? Ah! Enquanto vou ao trabalho no meu camelo. Tudo bem. E você, senhora Coríntia? Bem,
eu oro enquanto tiro o pão do forno. Ah! É mesmo? Paulo provavelmente nunca fez esta pesquisa, no entanto, ele pôde dizer com razão, dou graças a Deus porque oro nessa língua sobrenatural de edificação que abrange toda a revelação de Jesus Cristo mais do que todos vocês. Você acha que foi uma coincidência que, primeiro, Paulo operou com mais revelação do que qualquer outro naqueles dias, e, segundo, ele orou em línguas para sua edificação pessoal mais do que qualquer outra pessoa cheia do Espírito Santo na igreja de Corinto? Não. Eu posso lhe garantir que não foi uma coincidência. Existe uma conexão espiritual entre as línguas e a revelação. Como já disse antes, as línguas são a linha divisória entre aqueles que andam nos milagres e aqueles que não andam. Isto também parece ser uma linha divisória para o recebimento da revelação. Paulo orou em línguas mais do que qualquer outro homem, mulher ou criança na igreja de Corinto, provavelmente mais do que qualquer outro homem vivo na igreja daqueles dias. E Paulo foi responsável por 3/4 da revelação contida no Novo Testamento que constitui a fundação da igreja. Onde foi que Paulo encontrou tamanha revelação? Bem, o que você acha que ele estava fazendo enquanto andava pelo deserto e de cidade em cidade? O que ele usava para preencher seus dias durante aquelas longas horas de viagem? Ele passava hora após hora após hora, comunicando os mistérios de Cristo perante Deus. E Deus respondia suas orações trazendo a ele a plenitude de seu chamado de apóstolo para os gentios à medida que fazia com que a revelação de Cristo nascesse em seu espírito, tanto que Paulo regeu toda a fundação da igreja primitiva. Eu posso até imaginá-lo descendo uma estrada empoeirada, orando em línguas e o seu motorista do camelo perguntando, o que você disse, Paulo? Paulo responde, não estou falando com você. Então à noite Paulo arma sua tenda e dorme. De repente ele é acordado. O Espírito Santo começa a revelar outro mistério a ele. Ele pega a sua pena de escrever e a tinta para redigir uma carta a uma das igrejas o mais rápido possível. Deus teve tanta consideração pelas cartas que as fez parte permanente de sua palavra, agora nós as chamamos de epístolas de Paulo. Estão contidos naquelas epístolas os segredos divinos, os mistérios que uma vez estavam escondidos em Deus, mas, agora, estão gravados naquela Bíblia que está na estante de sua casa. O Espírito Santo revelou a Paulo aqueles mistérios do Evangelho como um apóstolo nascido fora de tempo, 1 Cor 15:08. Ele não foi ensinado como os outros 12 que tiveram comunhão pessoal com Jesus. O que ele recebeu de Deus veio diretamente por revelação. Depois de 15 anos Paulo conferiu com aqueles que foram feitos apóstolos antes dele. Mais tarde ele disse, eles nada me acrescentaram, pelo contrário, parece que o apostolado do ministério para os gentios foi confiado a mim, GL 2:06-7. Falando mistérios divinos. A conexão espiritual entre orar em línguas e a revelação está no entendimento da palavra mistérios. Para nos ajudar a entender esta conexão, Paulo mencionou esta palavra 3 vezes entre os capítulos 2 e 14 de 1 Coríntios. Nós já lemos a primeira vez que essa palavra é mencionada, em 1 Coríntios 2:07, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. A segunda vez que Paulo menciona mistérios é em 1 Coríntios 4:1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então na mesma carta que Paulo disse à igreja de Coríntio que ele era agradecido por falar mais em línguas do que todos eles, ele também declarou que havia sido feito dispenseiro dos mistérios de Deus. Um dispenseiro é um administrador. Naquele tempo, um homem rico contratava um dispenseiro para administrar sua riqueza e seus bens. O dispenseiro protegia os bens contra o desperdício, mau uso e roubo. Para que Paulo pudesse ser um bom dispenseiro dos mistérios de Deus, ele teria que protegê-los da infiltração da falsa doutrina, da lei, do ódio de Satanás pela igreja, etc. Como Paulo fez isso? Deixando o Espírito Santo orar estes mesmos mistérios através dele hora após hora, em línguas. Ele sabia que isso iria afetar seu conhecimento espiritual da revelação de Cristo para a igreja.
A terceira vez que mistérios é mencionado é em 1 Coríntios 14:2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Note que no momento em que você começa a orar em línguas, você se coloca no espírito. O Espírito Santo ultrapassa sua carne, mente e intelecto indo diretamente ao seu espírito. Lá, ele começa a criar aquela linguagem sobrenatural assim que você abre sua boca e começa a falar os mistérios de Deus. Mas, de quais mistérios Paulo está falando neste versículo? Bem, a palavra mistérios significa basicamente segredos divinos. Estes segredos divinos não são do tipo que nunca podem ser contados, pelo contrário, eles são segredos que estão escondidos no interior de Deus e foram feitos acessíveis a nós pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. W. Vine em seu Expository Dictionary of New Testament Words, dicionário explicativo das palavras do Novo Testamento, dá uma outra boa definição bíblica para estes mistérios, aquilo que, estando fora do âmbito da compreensão natural, pode ser conhecido apenas através da revelação divina, e é conhecido somente àqueles que são iluminados pelo seu Espírito. Suponha que você tenha passado 8 horas orando no Espírito Santo, falando mistérios que estão fora do âmbito da compreensão natural e que podem ser conhecidos somente pela revelação divina aos iluminados pelo Espírito Santo. Eu posso lhe dizer isto sobre estes mistérios que você está orando, certamente não são para o benefício de Deus. Será que você pode ir ao ouvido de Deus e falar-lhe algum profundo segredo espiritual que ele não conheça pelo menos por 2 milênios antes de você chegar a este planeta? E claro que não. Então, se estes mistérios não são para o benefício de Deus, eles só podem ser para o nosso. Portanto, orar em línguas deve ser como qualquer outro tipo de oração criada por Deus para ser respondida, tanto quanto a poderosa oração de fé que move montes ou a conhecida "Eu vou onde você quiser" oração de consagração. João 16:13 diz, "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." O Espírito Santo é o intermediário entre nós e Jesus e ele somente falará o que ele ouve. Sua missão como Espírito da Verdade é de glorificar a Jesus recebendo a verdade dele e então transferir estes mistérios de Cristo do seu entendimento a nós, através da linguagem sobrenatural de línguas. Também está escrito em Hebreus 7:25 que Jesus, nosso sumo sacerdote, vive sempre para interceder por nós. Então o Espírito Santo ouve a intercessão que Jesus está fazendo por nós e derrama esta mesma intercessão em nosso espírito enquanto oramos em línguas. O que mais podemos saber sobre estes mistérios ou segredos divinos que 1 Coríntios 14:2 diz que falamos enquanto oramos no Espírito? Eu meditei, orei e estudei na minha busca para descobrir o que este versículo significava. Eu descobri que a palavra mistérios neste versículo é exatamente a mesma palavra grega usada para os mistérios escondidos que estão agora disponíveis a nós através do ministério do Espírito Santo na dispensação da graça. Fiquei maravilhado. Perguntei, Senhor, você quer dizer que os mistérios uma vez escondidos em você desde antes que o mundo começasse são os mesmos mistérios com os quais eu penetro no trono da graça todas as vezes que eu oro em línguas? O Senhor disse, você entendeu. É por isso que a sua fé aumenta todas as vezes que você ora em línguas. Você não recebe uma palpável carga elétrica por falar muitas sílabas no ar. A razão pela qual você é edificado é porque você está falando os mesmos mistérios que Paulo escreveu, o mistério da cura, o mistério da justiça e o mistério da redenção. Você está falando tais mistérios diante do trono da graça e Deus responde como a qualquer outra oração. Veja, a palavra línguas é uma palavra bíblica antiga para dizer linguagem. A linguagem do Espírito Santo é como qualquer outra linguagem, pois carrega em si pensamentos, expressões e frases inteiras. Na realidade, a linguagem dele é mais articulada que muitas outras criadas por homens na face da terra. Deus usa esta linguagem de edificação para aumentar nosso entendimento espiritual a respeito dos mistérios de tudo que Cristo, a esperança da glória, é em você. Com 1h27.
Quando o Espírito Santo é capaz de expressar estes mistérios através de seu Espírito, eventualmente eles irão se manifestar em seu entendimento. As línguas liberam, literalmente, o Espírito Santo para mover em sua mente com revelação, discernimento, sabedoria e entendimento das coisas espirituais. É por isso que o diabo tirou as línguas de 3/4 da igreja. É muito mais fácil para os crentes serem enganados pelas doutrinas humanas que sempre mudam, quando eles estão separados da mais importante ferramenta de ensino que os capacita para aprender diretamente do Espírito Santo. Minha descoberta pessoal da conexão espiritual. Quando comecei a orar em línguas no meu quarto de oração, por horas todos os dias, eu era tão ingênuo, pois não sabia que estava sendo edificado. Eu apenas sabia que orar em línguas estava fazendo algo positivo para mim. Ao permanecer no quarto orando dia após dia, minhas horas de oração melhoraram cada vez mais. Eu já estava orando por mais ou menos 2 meses quando meu amigo lenhador chamado Arlitson me ligou. Ele tem 1,92 m de altura e seu peitoral é grande como um barril. Ele é um homem enorme e troncudo, com um dos corações mais brandos para o Senhor que eu já vi. Aro ficou sabendo que eu saí do meu emprego e que estava trancado num quarto para orar todos os dias. Ele tinha um pouco de tempo livre e então me perguntou: Davizinho, você se importaria se eu viesse orar com você? Não, não me importo, Arlo. Pode vir. Então, ele passou a me acompanhar na oração. Nós, primeiramente orávamos em inglês, e quando não sabíamos mais o que orar começávamos a orar em línguas, ele em um canto do quarto e eu em outro. Mas, além de orar comigo, Arlo também trabalhava por longas horas. Depois de um tempo ele ficava cansado. Finalmente adormecia e roncava por umas 2 horas. Então, seu próprio ronco o acordava. A primeira coisa que ele fazia era abrir os olhos e olhar para ver se eu havia percebido que ele estava dormindo. Eu nunca deixei que ele notasse. Aro pode ter tido dificuldade em ficar acordado durante a oração, mas com o passar dos meses ele se tornou um dos meus conselheiros espirituais. Foi ele que me apresentou ao movimento da fé e aos bons ensinamentos de fé de mestres como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price e Charles Capps. Depois de orar por 3 meses, algo incomum aconteceu. Um dia, eu estava lendo uma passagem da Bíblia que já havia lido muitas vezes antes. De repente, parecia que aqueles versículos, em particular, levantaram da página e o entendimento daquela passagem explodiu em todas as direções dentro do meu espírito. Antes disto, eu não fazia ideia do que aquilo significava e depois passei a entender, pela primeira vez. A unção interior que nos ensina todas as coisas me explicou aqueles versículos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2:27. Eu estava muito maravilhado. Pensei, ó, Senhor, o que está acontecendo? Eu sempre pensei que estes versículos significassem outra coisa. Eu havia aprendido interpretações muito diferentes em meus dias ultrassantos. Esta mesma experiência começou a acontecer frequentemente comigo. Todas as vezes que o Espírito Santo me dava mais revelação da palavra de Deus eu esperava impacientemente por algo para contar tudo a ele. Eu perguntava, você já viu este versículo? Bem, sim, Davizinho. Você sabe o que isto significa, Ele começava a me explicar com a confiança de um conselheiro espiritual. Bem, Davizinho, significa isto e aquilo. Eu ficava esperando que ele me explicasse o suficiente para eu ter certeza que ele não sabia o que eu sabia. Então eu não me segurava e o interrompia. Não, significa isto. E contava-lhe o que o Espírito Santo havia acabado de me ensinar. Ele olhava para mim e perguntava, como você entendeu isto? Eu não sei, Existe algo que explode no meu interior. Eu nem sei como ou por que isto acontece, mas de repente eu entendo estes versículos.
Naquela época, nenhum de nós dois sabia por que eu recebia toda aquela revelação repentinamente. Então, tentávamos achar uma razão. Eu acho que sei, Arl, eu dizia. Eu saí do meu emprego para entrar tempo integral no ministério alguns meses atrás. Eu não tenho salário e ninguém para eu pregar. Então, Deus deve estar me enchendo com revelação porque eu sou um pregador. Se ele não fizer isto, o que eu vou pregar? Então, cheguei à conclusão de que Deus estava me dando a revelação porque eu havia entrado tempo integral no ministério. Porém, mais tarde, descobri o erro naquele jeito de pensar. Eu conhecia pregadores que haviam estado no ministério em tempo integral durante toda a vida. Mas, mesmo assim, nunca haviam falado algo realmente edificante. Com o passar do tempo, o Senhor me deu a revelação daquilo que estava trazendo estas revelações. Ele estava se comunicando comigo da mesma maneira que ele se comunicaria com qualquer outra pessoa que ora os mistérios em línguas diante do seu trono. À medida que eu orava os mistérios divinos todos os dias, Deus respondia minhas orações ajudando-me a entender melhor a mente de Cristo. A palavra de Deus começou a se tornar viva em mim. E isto, meu amigo, é uma parte importante da edificação. Aqui está uma ilustração natural do que acontece quando recebemos uma revelação para que você possa entender melhor o processo. Você pode igualar a oração em línguas com um descarregamento de informações num chip de computador. Qual é a linguagem do computador? Línguas. Então, você ora em línguas hora após hora alimentando constantemente mistérios divinos àquele chip de computador. Em um certo momento, o Espírito Santo instala instantaneamente o conteúdo daquele chip em seu espírito, liberando em 1/1000 de segundo a revelação que ele possuía. De repente, o seu espírito entende um aspecto da Bíblia completamente diferente do que você já havia entendido. Demoraria meses para você poder ensinar a outros tudo o que você recebeu em 1/1000 de segundo. Por quê? Porque o seu espírito é capaz de entender e receber centenas de milhares de pedaços de informações em 1 segundo. A mente natural que é o problema. O seu cérebro é limitado, só pode assimilar um parágrafo de revelação por vez. Quanto mais você ora em línguas, mais você descarrega mistérios divinos naquele chip de computador. Quando o Espírito Santo o instala no seu espírito e libera a revelação, de repente, você começa a entender a mente de Cristo. O mistério de Cristo em você, a esperança da glória, começa a nascer em seu espírito, acompanhado de uma grande fé. Então, a fonte de revelação de Paulo e a maneira pela qual ele a recebia estão ambas reveladas no livro de 1 Coríntios. O Espírito Santo revelou a ele mistérios escondidos de sabedoria divina através das línguas para edificação pessoal. E o mesmo dom que o apóstolo Paulo usou para receber a revelação está disponível para você e para mim. E um dom que você pode exercitar de acordo com a sua vontade, a propósito, apenas porque você quer. Ofereça-se como um sacrifício vivo através do Espírito Eterno, diz o Espírito da Graça. Porque eu realmente desejo mesmo neste dia que você não se conforme com este mundo e os seus sistemas, mas seja transformado pela renovação de sua mente para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade que eu separei a você desde a fundação da terra, que você possa entrar nas delicadezas do Espírito, aquele lugar precioso de comunhão comigo, aquele aposento de entendimento onde eu convido você para comungar comigo, onde coisas são vistas através dos olhos do Espírito, e o seu entendimento é carregado com o meu entendimento, e eu digo a você que neste lugar secreto do Altíssimo habita o entendimento e o poder para sua transformação. Portanto, ore e utilize as forças e o poder interior do Espírito, ore, se edificando, para que você possa entrar.